Vamos iniciar agora o nosso estudo sobre os corpos cetônicos. Bem, a síntese dos corpos cetônicos, ela ocorre no fígado, mais precisamente na matriz mitocondrial. Por quê? Porque durante a oxidação dos ácidos graxos no fígado, o acetil-CoA formado, ele pode entrar no ciclo do ácido cítrico ou ser convertido em corpos cetônicos, que então são exportados para a circulação sanguínea. Sob condições normais, o acetil-CoA proveniente dessa beta-oxidação, ele é quase que totalmente utilizado pelo ciclo do ácido cítrico. E o metabolismo dos ácidos graxos, ele é regulado de tal forma que pequenas quantidades que somente pequenas quantidades de acetil-CoA são produzidas em excesso, tá bom? Então, em certas condições metabólicas, como no jejum prolongado, e no caso, por exemplo, do diabetes descompensado, ocorre um aumento da velocidade da beta-oxidação, tornando necessário reciclar o excesso de acetil-CoA e liberar a coenzima A livre para novas beta-oxidações. E aí, então, no fígado, esse excesso de acetil-CoA é convertido em corpos cetônicos. Então, esse aumento da beta-oxidação, ele ocorre, entre tudo, pelo aumento da oferta de ácidos graxos que chegam no fígado. Uma vez que nessas condições metabólicas aqui citadas, você tem um aumento do glucagon e a insulina ou está ausente ou tem uma resistência à sua ação, ou há uma resistência à sua ação. Então, durante o jejum prolongado, o diabetes descompensado, nós temos um direcionamento do oxalacetato para a gliconeogênese. E isso diminui a velocidade do ciclo de Krebs. Então, juntado ao fato de diminuir essa velocidade do ciclo de Krebs devido à diminuição do oxalacetato e a grande oferta de acetil-CoA devido ao aumento da beta-oxidação, isso gera um excesso de acetil-CoA. E para onde vai esse excesso de acetil-CoA produzido? Vai para a cetogênese, que é a síntese de corpos cetônicos. E como eu falei, e vale reforçar, essa síntese de corpos cetônicos, ela é muito importante para reciclar a coenzima A para novas beta-oxidações. Tá? Coenzima A. Então, gente, em situações em que você tem esse aumento da oferta de ácidos graxos no fígado, gerando um excesso de acetil-CoA pela beta-oxidação, juntando ao fato que nessas situações metabólicas nós também temos um desvio do oxalacetato para a gliconeogênese, diminuindo a velocidade do ciclo de Krebs, você tem esse excesso de acetil-CoA, que é direcionada para a síntese dos corpos cetônicos. Então, esse slide aqui mostra um resumo dos slides anteriores. Quem são esses corpos cetônicos? São três: a acetona, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Os que são utilizados como fonte de energia pelos tecidos extrahepáticos são o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Uma vez que a acetona, que é produzida em menor quantidade, ela é exalada durante a nossa respiração, dando um odor característico que a gente chama de hálito cetônico, ok? Então, vamos lá. Os corpos cetônicos, eles são produzidos no fígado, mas o fígado não usa esses corpos cetônicos como fonte de energia. Ele apenas produz.
Esse acetil-CoA, que vai para a síntese dos corpos cetônicos, vem principalmente do acetil-CoA provindo da beta-oxidação. No entanto, nós também temos aminoácidos, que são aminoácidos cetogênicos, que também podem dar origem aos corpos cetônicos, que são esses em azulzinho aqui: leucina, lisina, fenilalanina, triptofano, tirosina. O primeiro passo para a geração dos corpos cetônicos é a formação do acetoacetil-CoA. E a formação desse acetoacetil-CoA ocorre devido à condensação de duas moléculas de acetil-CoA. Esse passo aqui é a reversão do último passo da beta-oxidação. Lembram? O último passo da beta-oxidação, ele gera 2 acetis-CoA, apenas o último passo, né? E a formação do acetoacetil-CoA é a reversão. E aí nós temos a liberação de uma coenzima A, que pode então ser utilizada novamente na beta-oxidação. O segundo passo é a junção de um terceiro acetil-CoA ao acetoacetil-CoA. Então, liberando mais uma coenzima A, dando origem, olha aqui, gente, em azulzinho o que entrou agora, em rosinha o que já estava, né? E em pretinho também o que já estava. Então, a junção desse terceiro acetil-CoA dá origem ao beta-hidroximetilglutaril-CoA, que além de ser um precursor da biossíntese dos corpos cetônicos, também é um precursor da biossíntese do colesterol. Bem, a formação do acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetacetona se dá da seguinte forma. O beta-hidroximetilglutaril-CoA, ele sofre ação de uma enzima, de uma liase, a hidroximetilglutaril-CoA liase, liberando um acetil-CoA, dando origem ao acetoacetato. E aí, certa quantidade desse acetoacetato, ele sofre uma descarboxilação contínua, espontânea, tá? Espontânea à acetona, ó, descarboxilação, dando origem, então, à acetona, que é expirada pelos pulmões. Parte desse acetoacetato, ele é convertido em beta-hidroxibutirato, tá bom? Em condições normais, a formação da acetona é negligenciável. No entanto, quando você tem muito acetoacetato, a quantidade da acetona no sangue, ela pode ser detectada no ar que é expirado pelo paciente. E a presença aumentada de corpos cetônicos no sangue e na urina, acompanhado de odor de acetona no ar expirado, a gente denomina de cetose. E essa condição, ela ocorre quando a velocidade da produção dos corpos cetônicos no fígado, ela excede a capacidade de utilização desses pelos tecidos periféricos, resultando em um acúmulo no sangue. Se ultrapassar o limiar renal, então essas substâncias aparecem na urina, o que a gente chama de cetonúria. Então, gente, a síntese dos corpos cetônicos ocorre no fígado. No entanto, a utilização desses corpos cetônicos como fonte de energia ocorre nos tecidos extrahepáticos. Relembre, a acetona não é utilizada porque ela é exalada. Então, indivíduos bem nutridos e saudáveis produzem corpos cetônicos numa velocidade pequena. Já em situações de jejum prolongado ou diabetes descompensado, o acetil-CoA se acumula
formando o acetoacetil-CoA, que dá origem aos 3 corpos cetônicos. E nutrem os tecidos como, por exemplo, rins, músculo, coração. O cérebro, durante um jejum severo, também pode ser suprido pelo acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Então, é em situação específica, uma vez que os nossos neurônios não conseguem utilizar ácidos graxos como fonte de energia por não conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica. Certo, gente? Então, o fígado produz os corpos cetônicos, mas não usa. Por quê? Porque no fígado falta uma tioforase. Uma tioforase, que é a enzima que nós vamos ver agora. Olha só. Quando chega o beta-hidroxibutirato nas células, ele é novamente convertido em acetoacetato. Se chegar ao acetoacetato, ok. Ele logo sofre ação de uma beta-cetoacil-CoA transferase, tá? Dando origem ao acetoacetil-CoA. E esse acetoacetil-CoA, pela ação de uma tioforase, converte esse acetoacetil-CoA em 2 moléculas de acetil-CoA. Tá bom? Então, tanto faz se for o beta-hidroxibutirato ou o acetoacetato, que vai chegar lá no rim, no músculo, no coração ou no cérebro, vai gerar 2 acetil-CoA. E aonde esse acetil-CoA é utilizado para gerar energia? No ciclo de Krebs. Então, esse acetil-CoA aqui vai para o ciclo de Krebs. Mas, professora, você não falou que o ciclo de Krebs está operando em baixa velocidade? Em baixa velocidade está lá no fígado, uma vez que o fígado é o principal local da gliconeogênese. É lá no fígado que está correndo a gliconeogênese. E o fígado não usa os corpos cetônicos. Produz, mas não usa. Porque falta essa tioforase. Então, essas diferenças garantem que os corpos cetônicos serão produzidos no fígado e utilizados em outros tecidos. Tá? Então, tanto faz beta-hidroxibutirato, acetoacetato, geram 2 acetis-CoA. E aí tem uma pergunta. E as hemácias? As hemácias usam corpos cetônicos como fonte de energia? O que vocês acham? As hemácias não usam. Hemácias não têm mitocôndrias. Então, de que adianta gerar o acetil-CoA, embora isso aconteça lá na mitocôndria mesmo, certo? Não tem mitocôndria. Então, não vai gerar o acetil-CoA. E por mais que gerasse esse acetil-CoA, como não tem as enzimas do ciclo de Krebs, não tem mitocôndria, não tem cadeia transportadora de elétrons. Então, não tem fosforilação oxidativa. Lembram, as hemácias, elas utilizam a energia proveniente apenas da via glicolítica, apenas da glicose. E aí, gente, tem um apanhado geral do que nós vimos hoje, certo? Por quê? No fígado, chega durante um jejum prolongado, inanição, diabetes descompensado, onde muitos triglicerídeos são mobilizados, gerando ácidos graxos. Esses ácidos graxos chegam no fígado, entram na mitocôndria, onde gera muito acetil-CoA pela beta-oxidação. Lá no fígado, nessas situações que eu falei anteriormente, está acontecendo
a gliconeogênese em alta velocidade, operando o ciclo de Krebs, então, operando em baixa velocidade, gerando um excesso de acetil-CoA, que então no fígado vai para a síntese dos corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos deixam o fígado, vão para outros tecidos, ou ainda uma parte é exalada na forma de acetona, uma pequena parte pode aparecer na urina, quando ultrapassa o limiar renal, certo? E aí, então, nos tecidos extrahepáticos, esses corpos cetônicos, eles são convertidos em 2-acetil-CoA, tanto faz beta-hidroxibutirato ou acetato. E aí, então, esse acetil-CoA, ele vai para o ciclo de Krebs, produzindo NAD-FAD reduzido, um GTP, o ATP, e o NAD-FAD reduzido, então, transportam os seus elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Em situações em que a formação dos corpos cetônicos atinge níveis acima da capacidade compensatória dos nossos sistemas tampões fisiológicos, desenvolve-se a cetoacidose. Tá? Então, vários tecidos utilizam, mais notadamente o músculo cardíaco, esquelético, que empregam esses corpos cetônicos para gerar energia. O cérebro aumenta consideravelmente a utilização dos corpos cetônicos como fonte de energia durante um jejum muito prolongado, ou inanição, diabetes descompensado, economizando a glicose e reduzindo a degradação da proteína muscular para a gliconeogênese, tá bom? Então, o fígado nessas condições sintetiza muitos mais corpos cetônicos que os tecidos periféricos são capazes de usar, causando então a cetoacidose. Quando você tem corpos cetônicos acima da capacidade compensatória dos sistemas tampões, podendo originar coma e morte. É uma situação bem complicada, principalmente para os diabéticos do tipo 1. Paciente diabético do tipo 2 geralmente não apresenta essa cetoacidose. Aqui tem um caso clínico em que vocês devem ler cuidadosamente e vocês tentar identificar qual que é o problema no metabolismo de ácidos graxos que essa paciente apresenta, tá bom? No mais, eu desejo bons estudos e a gente vai responder as dúvidas de vocês na nossa aula síncrona.